Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está vendo esse vídeo. Então a gente vai começar essa aula de hoje falando sobre o desenvolvimento subterrâneo. Vocês já viram lá, tem até na playlist do YouTube, tem na sala do Moodle, que eu já falei sobre o desenvolvimento subterrâneo nas aulas de desenvolvimento mineiro. Para o pessoal que está fazendo lavra de minas subterrâneas comigo agora, né, vocês viram que eu coloquei os materiais de desenvolvimento mineiro para a aula de vocês, mas hoje eu vou dar uma breve, vou falar de novo sobre tudo aquilo que vocês já viram, né? Vou dar uma revisão daquilo e a gente vai complementar esse conteúdo, tudo bem? Mas a gente precisa, antes de começar a brincadeira, né? A gente precisa entender, né? E visualizar um desenvolvimento subterrâneo. Isso aqui é uma imagem, né? Feita pelo laser scan de uma mina subterrânea, né? Então você pode ver que você tem vias bem definidas, né? Nesse caso específico aqui, o desenvolvimento nos trouxe vias quadradas, né? Ela não é arredondada, tá? Mas aí a gente consegue ver todo o processo do desenvolvimento, várias galerias diferentes, né? Onde elas se interligam. E isso é bem importante que a gente consiga determinar e consiga visualizar para que a gente possa entender o nosso desenvolvimento para que a gente consiga a melhor recuperação do nosso bem mineral, né? Não adianta nada eu ter uma lavra muito boa se meu desenvolvimento ele não for bom, né? Então sempre o desenvolvimento ele vai estar atrelado, né, à produtividade da nossa empresa. Quando a gente trata de uma mina a céu aberto, por exemplo, é muito mais fácil de você desenvolver. Uma mina subterrânea você tem que ser muito mais preciso para gastar o mínimo possível, né? Então a gente tem que tomar esses cuidados quando se trata de uma mina subterrânea, tá bom? Mas a gente precisa entender que o recurso de mineração em superfície ele tem a sua capacidade máxima de produção e o custo mínimo necessário para que a gente faça essa produção, ou seja, o OPEX ele se torna bem mais baixo. O OPEX é o custo de operação, porque ele está disponível para você, tá? Aqui no Espírito Santo, por exemplo, a gente tem a rocha ornamental com aquelas bancadas gigantescas, mas ainda assim, por mais que o pessoal comece no topo, que seja difícil de chegar, você consegue. No subterrâneo você tem outros problemas a trabalhar, né? O principal problema que a gente tem, como eu já falei para vocês nas aulas de mecânica de rocha, né? A gente tem o risco do teto cair na nossa cabeça, então isso é bem preocupante para a gente, temos que tomar bastante cuidado, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e no caso de uma mineração subterrânea, né? A gente tem uma variedade de depósitos minerais que podem ser extraídos através dos diversos métodos que até nas condições do corpo que não podem ser explorados com métodos de lavra a céu aberto. Vocês já fizeram pesquisas para mim das aulas anteriores que eu pedi para vocês verem, né? Vocês já viram um pouquinho como que funciona o sublevel caving? Não, foi o block caving que vocês viram, cut and fill, câmaras e pilares, o sublevel stoping com as suas variações do VCR e VRM, né? Então vocês já começam a observar que são métodos diferentes da gente estar trabalhando, mas cada um desses métodos requer um desenvolvimento muito azeitado, muito certinho, né? Então os números de etapa de desenvolvimento em uma mina subterrânea é extremamente diferente de uma mina que tem suas atividades de superfície, que foi o que a gente já comentou. É diferente sim, vocês já viram isso em aulas anteriores, então é importante que vocês estejam ligados nisso aí. Porque numa mina a céu aberto eu construo uma rampa em zigue-zague, por exemplo, que é o nome comum que o pessoal dá, né? Uma rampa estagiada, aquela que você vem cortando um talude, né? Com uma lavra em cava, você consegue mudar a sua via. Mas na subsuperfície a gente tem outras tecnologias e outras metodologias que têm que ser aplicadas, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem uma lavra a céu aberto, né? Então a gente tem aqui as vias, né? As vias interligando a superfície, vocês veem, elas cortam as bancadas, né? Então isso aqui tudo está na etapa de planejamento, como é que vai ser feito e tal, mas é bem mais fácil da gente estar trabalhando nesse caso específico. Numa mina subterrânea a gente já começa a ter outros problemas, né? A gente tem que ter o problema de estabilização, né? É mais difícil controlar a questão de tensão em solo, né? Para aquela questão de não gerar quebra do solo para não dificultar o transporte e assim por diante.
Então, na mineração em superfície, remoção de quantidades significativas de estéreis pode complicar o desenvolvimento, né? E a gente já sabe disso. A gente já viu lá naquela primeira aula da gente, né, sobre os custos de extração, de estéreo, custo de lavra a céu aberto, custo de lavra subterrânea. Isso tudo tem que ser levado sempre em consideração. Então, se tiver a necessidade muito grande de remoção de material, aí o interessante é a gente partir para os métodos de desenvolvimento subterrâneo. Tá? No entanto, o número limitado de escavações e pequenas aberturas são necessárias na maior parte das minas subterrâneas. Né? Por que disso? Vamos lá. Por que eu tenho que limitar a quantidade de vias numa mina subterrânea, pessoal? Porque é importante demais que você faça o mínimo possível para evitar problemas, tá? Para evitar custo. Tá? No entanto, você não pode fazer uma, por exemplo, você não pode fazer só duas, por exemplo, que aí você já está começando a gerar problemas contra você mesmo. Se vocês não viram ainda, recomendo que vejam o filme Os 33. Os 33. E no filme Os 33 é justamente isso, eles tinham uma abertura para a superfície e isso aí não é um spoiler, aconteceu de um acidente ali na região, tá? Então, se você não viu ainda, veja, aproveite que nossas férias estão chegando, né? Dá uma assistida nesse filme, ele é bem legal, tá? Não é um filme só sobre mineração pura e simplesmente, ele é um filme bem legal. Então é interessante a gente ver para que a gente tenha um número de aberturas que, ainda que ele seja limitado, ele tem que ser seguro, tá? Então a gente tem que pensar em todas essas questões também. Aqui a gente vê uma abertura, né, subterrânea. Provavelmente essa abertura ela é antiga, tá? Vocês podem observar que ela é curta, ela é pequenininha, ela tem trilhos, né, para vagonetes. Os trilhos estão aqui, ó, tá? Para passagem de vagonete. Um sistema de drenagem aqui na lateral, ó. Sistema de drenagem passando aqui na lateral, tá? Mas essa aqui tende a não ser uma via principal, essa aqui tende a ser uma via secundária ou terciária de uma mineração, tá? Aqui a gente pode ver uma via um pouco melhor, mas também só para transporte, né? Nesse caso a gente tem os vagonetes aí, eles parecem ser elétricos, não posso garantir, tá? Mas aí que já garante esse processo todo de transporte do material. Vocês podem observar que nessa região aqui a gente tem bastante suporte, né, para garantir a estabilidade do nosso maciço, né? Então aqui a gente vê que são vias diferentes que a gente já consegue observar, tá? E existem diferentes tipos de entradas, cada uma representando um esforço e despesas consideráveis, e a gente tem que ver pelo tipo de metodologia de via que eu vou estar fazendo no meu desenvolvimento, tá? Mas também relacionar isso com a classificação geomecânica, né? Não adianta nada eu ter uma classificação geomecânica ruim e tentar fazer uma abertura, uma via gigante, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. E o tipo e localização da entrada ou da exploração devem ser selecionados com cuidado para garantir que a entrada não irá interferir no desenvolvimento futuro, porque isso é bem importante que a gente saiba também, tá? De acordo com o que você vai fazendo o desenvolvimento, por exemplo. Você não pode fazer uma abertura que daqui a 5 anos se torne longe demais para que você chegue nas frentes de lavra do futuro, né? Que você não possa fazer as vias pequenas demais, você precisa aumentar a produção e você não consegue aumentar o número de equipamentos, ou então os equipamentos começam a formar filas, né? E aí você tem problema de transporte, né? Então isso tudo tem que ser considerado ainda na fase de planejamento, para que aí você comece o desenvolvimento de uma forma adequada que atenda toda a vida da sua mina, tá? Lembrando que vida útil, né, é a reserva lavrável sobre a produção, tá? E aí que a gente tem que analisar isso aí. Aí, reserva lavrável é a reserva medida vezes a recuperação que você tem, dividido isso tudo pela sua produção. E aí você considera tudo isso em anos, tudo isso em meses, e assim você vai analisar de acordo com a sua possibilidade e necessidade. Tá? Então você fazendo essas relações, você consegue, ou deveria fazer um desenvolvimento que não atrapalhasse o que você precisa no futuro. Os fatores mais críticos para a definição da locação e tipo de acesso ao subsolo são relativos à geologia, como geometria, por exemplo. Vocês já estudaram, vocês já fizeram pesquisa
como eu falei antes, do Block Caving, câmaras e pilares, o Room and Pillar, Sublevel Stoping com VCR e VRM e Cut and Fill. Vamos lá. O Block Caving, por exemplo, ele tem uma geometria completamente diferente de todos os outros. Mas, Gleicon, eu ainda não sei como com relação à geometria. Calma que eu vou falar hoje, lá pra frente a gente vai falar especificamente. Mas como vocês já fizeram a primeira pesquisa, eu vou considerar que você já sabe alguma coisa. O Block Caving, por exemplo, ele tem grandes dimensões em todas as direções. Ou seja, ele é como se fosse um cubo, não, um paralelepípedo gigante. Vamos pensar dessa forma, tá? Então ele é um paralelepípedo gigante, onde ele tem uma profundidade. Ele tem uma largura, uma espessura, que são grandes, e uma profundidade maior ainda, por isso que é um método de alta produtividade. Quando a gente trata, por exemplo, do sublevel stoping, ele tende a ser tabular, mas um tabular com grande mergulho. Ele pode estar nessa posição, ou então ele pode estar chegando até essa posição aqui, né? Ele pode estar ou subvertical ou vertical, assim como o cut and fill, né? O corte e enchimento, ele também tem essa diferenciação do ângulo. O que vai diferenciar um do outro, por exemplo, são as características geomecânicas, tá? O que vai diferenciar, por exemplo, um sublevel stoping de um cut and fill. As características geomecânicas, um tem uma classificação geomecânica melhor do que a outra, por exemplo. Tá? Então isso tudo já mostra pra gente como que eu vou fazer a alocação e como que minhas vias vão estar. Eu tenho que analisar isso tudo. Qual é a profundidade do meu corpo? Cut and fill, sublevel, stoping estão aqui. Câmaras e pilares está aqui. Próximo da superfície. Mudou tudo. O corpo parece ser a mesma coisa, né? A geometria deles, tá? A geometria tende a ser tabular, ou seja, pouco potente aqui, bem largo aqui e bem profundo, tá? Quando eu jogo pro câmaras e pilares, é como se o corpo ele mudasse. Ó. Bem raso, né? Bem próximo da superfície, com pouca espessura, com grande dimensão nesse lado aqui, né? E grande dimensão nesse lado de cá. Tá? Então ele mudou a geometria. Então meu desenvolvimento ele vai mudar completamente. Beleza, pessoal? E além disso, eu tenho que tomar muito cuidado também com as minhas encaixantes, que é onde esse meu corpo mineralizado ele vai estar encaixado, que isso também vai influenciar no meu desenvolvimento. Outros fatores a gente tem localização, custo da obra, tipo de financiamento e etc. Por que disso tudo? Porque, pessoal, já aconteceu de algumas pessoas, por exemplo, meu corpo no minério ele aceita esse método, ele aceita fazer isso e tal. Ok. No entanto, aonde você está, não tem mão de obra qualificada. Tá? Isso atrapalha bastante. Você não ter mão de obra qualificada, isso quer dizer que você não consegue fazer. Tá? Vocês já viram isso, então não faz diferença eu citar, né? Porque vocês já estudaram isso nas aulas anteriores que vocês viram de desenvolvimento mineiro lá que eu gravei na aula de desenvolvimento de mina, né? Que a gente tem os rises, rise de perfuração, né? Aquele que você começa perfurando com um pequeno diâmetro, depois você vem subindo com um grande diâmetro, você vem alargando esse furo, tá? Que no caso lá da mina de San José, no Chile, no caso dos 33, eles precisavam fazer um rise e não tinha o equipamento no Chile. Tá? O equipamento só tinha nos Estados Unidos e tinha no Brasil, tá? Então demorou para chegar. E o rise ele serve muito para ventilação e segurança. Eu vou fazer um rise na minha empresa. Então beleza. Quando é que o equipamento vai chegar? Tá? Quanto que vai me gerar de custo para tirar esse equipamento de algum lugar e trazer para cá? Porque a empresa em si ela geralmente não tem porque o equipamento é caro. Então geralmente eles alugam para fazer o rise. Você não vai comprar um equipamento de milhões para fazer 2, 3, 4 rise. Você vai alugar. Tá? Então isso tem que tomar muito cuidado. Tipo de financiamento, por exemplo, hoje o Brasil está com a taxa de juros bem baixa, tá? Então fazer financiamento hoje em dia é tranquilo no Brasil. Se eu não me engano, a taxa interna de juros da gente está em 2, 2,5,
já chegou a estar em 15%. Tá? Então, aí, dependendo do seu financiamento, você pode estar pagando muito caro. Então, isso tudo vai influenciar. Eu não vou fazer um desenvolvimento mais caro hoje, eu vou fazer um mais barato. Tá? Então, isso tudo pode estar influenciando também no seu critério de decisão. Aqui, por exemplo, a gente tem uma mina de sal, né? Um desenvolvimento diferente, o teto bem baixinho. Então, isso é bem diferente para a gente, né? Então, isso aqui já trata-se de uma outra coisa. Você pode ver que parece como que eu posso dizer isso aí? Um platô, né? Bem extenso, mas com pequena altura, né? Então, olha como o desenvolvimento é bem diferente com relação às minas a céu aberto, né? Que a gente tem, no caso, uma LHD, né? Load Haul Dump, que é aqueles equipamentos de carregamento e transporte bem baixinhos, né? Para que possam entrar justamente nessas vias, né? Aqui a gente já tem um desenvolvimento maior, né? Uma classificação geomecânica que permita que a gente faça um vão maior. Então isso já facilita até passar equipamentos maiores, tá? Então isso tudo tem que ser levado em consideração. E a gente tem os elementos chaves para definir o número de acessos primários. A gente tem que permitir a adequada taxa de produção dos transportes minérios para a superfície. E aí entra uma questão que eu nem vou entrar em detalhe aqui, porque não faz parte da nossa disciplina. O interessante é que a gente consiga, não faz parte, mas essa vai ser a pergunta da aula de hoje. Pesquisem para mim o problema do caixeiro viajante. Caixeiro viajante. Isso está lá para pesquisa operacional, alguma coisa nesse sentido. Que o método do caixeiro viajante vocês vão ter que relacionar com essa parte do desenvolvimento, com o número de aberturas que eu vou ter numa mina subterrânea. Como que isso pode ser importante para a gente. Tá? Além disso, a ventilação necessária, quanto mais vias eu tiver para ventilar, mais fácil fica do ar se espalhar, mas menor controle sobre a ventilação eu vou ter. Isso aí a gente vai ver no semestre que vem, na disciplina de condicionamento de mina, falando sobre ventilação, mas parece um simples, quanto mais abertura, mais o ar se espalha. Quanto mais o ar se espalha, mais eu tenho que ventilar. Quanto mais eu tenho que ventilar, mais caro fica. Então eu tenho que sempre ficar pensando nessas relações todas para não fazer uma escolha errada. Além disso, eu preciso ter a questão das aberturas com seção suficiente para permitir o trânsito dos equipamentos para a superfície e para o subsolo e entre os níveis dentro da mina. Imagina eu ter uma via que é curta, outra é larga, outra é curta, outra é larga. Como é que ficam meus equipamentos? Escolhe sempre o que cabe na via curta, mais fina, né? Eu não estou perdendo produtividade porque eu poderia ter todo mundo maior. Eu poderia estar produzindo muito mais. Então, se eu tenho essas variações de tamanho, isso atrapalha no meu carregamento e transporte. Tá? Então, o ideal é que eu sempre tenha todo mundo bem próximo possível para que todos os meus equipamentos consigam andar. Além disso, eu tenho que fazer meu planejamento para que os meus equipamentos eles consigam produzir o que eu tenho como estimativa de produção diário, mensal, anual, alguma coisa nesse sentido. E isso vai estar relacionado com o problema do caixeiro viajante que vocês vão pesquisar para mim e vão colocar lá no Moodle, beleza? Então a gente precisa saber ter essa determinação de qual tipo de via ser utilizado, e em padrão a gente avalia o tamanho dos equipamentos e a taxa de produção para determinar o tamanho e o número de aberturas necessárias, foi o que eu acabei de falar para vocês. Aqui, por exemplo, a gente tem a mina de Taquari Vassouras, tá? Em Rosário do Catete, em Sergipe. Em Sergipe. Tá? Essa mina aqui, todos isso que vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui são painéis, né, que eles estão trabalhando. Isso aqui, eles dizem que é um método de câmaras e pilares. Lá na frente a gente vai ver que é Stope and Pillar, pela teoria, câmaras e pilares na prática, né? Há essa variação. Então tudo isso aqui, pessoal, são desenvolvimentos, tá? São painéis de lavra que eles têm lá. Tudo isso aqui. Ó. Então vocês podem observar que tem bastante painel de lavra aqui na brincadeira, tá? Então, painel de lavra, é tudo painel de lavra isso aqui. E nesse caso específico, pessoal,
Imagina, eu tenho um equipamento que entra nesses painéis. Cadê meu mouse? Vocês conseguem observar aqui. Entra o equipamento aqui em cima, mas ele não entra aqui embaixo, por exemplo. Tá? Ele não vem para essas seções. Então aí a gente tem bastante problema com relação a isso. Então o ideal é que as minhas vias sejam sempre o mais padrão possível. Aqui a gente tem um esquema só de uma dessas seções, né? E aqui a gente vê que eles consideram que essa parte azulzinha aqui são os pilares e aqui é onde ele tirou o minério, né? Então aqui essas vias, vocês podem ver que elas são bem próximas, né? As principais são mais largas e só as secundárias aqui elas são um pouco mais finas, né? Então aqui o equipamento entra tranquilamente, né? E aonde não tem essa necessidade do equipamento maior entrar, você faz o transporte de materiais de equipamentos menores e aí você facilita até o tráfego interno. Beleza? Então isso aqui já favorece a gente. Ó. Se vocês forçarem um pouquinho a vista, o meu mouse não vai pegar aqui embaixo. Ó. Nessa parte, um pouquinho mais abaixo aqui onde o mouse está agora, se vocês olharem aqui, tem uma via, tá? E ela também tem a mesma dimensão dessa aqui de cima, ou pelo menos bem parecida. Então favorece o transporte de equipamento. Meu desenvolvimento aqui está bem tranquilo. Aqui, era essa parte de baixo que eu queria mostrar para vocês. Então aqui é tudo desenvolvimentozinho, tá? Essas imagens foram tiradas de uma dissertação de mestrado. Eu esqueci o nome do cara que fez essa dissertação de mestrado. Eu vou tentar colocar ela para vocês aqui na descrição do vídeo no YouTube e no Moodle para vocês como material de apoio para vocês darem uma lida. É bem interessante essa dissertação, bem legal. Então as decisões devem ser feitas antes do início das atividades para evitar alterações posteriores nas aberturas, visto que as mudanças sempre são perturbadoras e possuem alto custo. Imagina, eu tenho toda uma aberturinha ali e eu tenho que aumentar essa minha abertura. O meu desmonte ele vai ser diferenciado, vai ser mais complexo. Meu sistema de tratamento ali, né, de estabilização, ele já estava montado, eu vou ter que refazer, isso tudo é bem difícil para a gente. Então o ideal é que isso seja bem planejado antes para não ter alterações futuras, porque isso vai gerar bastante trabalho. Isso, por exemplo, pessoal, quando trata-se do shaft, por exemplo. O shaft, depois que ele está feito, né, com toda a estrutura sobre ele, os guinchos, as gaiolas, essas questões todas, vocês veem que fica difícil de aprofundar o shaft, porque você tem que desmontar tudo, tirar tudo de dentro, fazer novas seções. Então isso tudo atrapalha demais, né, o desenvolvimento da empresa. Então isso gera custos muito mais altos e geralmente as empresas preferem fazer um outro shaft do que manter e aprofundar o atual. Tá? Então o desenvolvimento pode ser classificado em 3 categorias, que a gente tem os primários, que são as aberturas principais, podem ser shafts, rampas, shaft, rampa, drift, essas questões todas. A gente tem os secundários, que eles ligam as zonas, tá? Ou os níveis que a gente tem, por exemplo, drifts, que aí a gente tem travessões, travessas, galerias, tudo vai ser diferenciado pelas suas dimensões e o que eles estão ligando, tá? E as aberturas terciárias, como as aberturas laterais ou os painéis de abertura, como por exemplo eu posso ter um rise de ventilação que entraria num desenvolvimento terciário. Tá? Então a gente tem os primários, que são os principais, que estão sempre conectados a mina, à superfície, os secundários que estão fazendo essa interligação dos níveis e os terciários que eles servem mais como um apoio para a gente. Tá? Então, como sequência de desenvolvimento, geralmente a gente tem a ordem, né? Ou seja, as aberturas principais de desenvolvimento para o nível ou zonas de aberturas, que aí eu faço da principal para a secundária, para a terciária, tá? E aí eu consigo fazer essas aberturas de desenvolvimento para o nível ou para as aberturas secundárias e a partir disso para as aberturas terciárias. Mas a gente tem diversas outras metodologias que elas estão se envolvendo aí no meio. Se você chegar numa empresa hoje e perguntar para o cara qual é a sua abertura principal, a primária, secundária e terciária, pode ser que o pessoal lá não saiba por não usar essas terminologias, tá? Mas aqui a gente precisa, porque aqui a gente está falando de teoria. Vocês vão observar muitas vezes que eu vou falar coisa para vocês aqui que falam, ó, a teoria diz isso, a prática diz aquilo, tá? Mas é muito importante que a gente saiba a teoria
para não errar na prática, tá ok? Então, esse é o pensamento que a gente vai ter hoje. Durante o desenvolvimento, a gente tem que considerar todos os aspectos da concepção global da mina. Então, é muito importante que a gente tenha todo um entendimento do que vai fazer para evitar problemas no futuro. Tá? Não é só fazer a abertura, eu tenho que pensar, por exemplo, no meu transporte, eu tenho que pensar na ventilação, eu tenho que pensar na produtividade que isso pode me gerar. Olha o problema do caixeiro viajante de novo, se você não lembra, está na hora de lembrar e fazer essa pesquisa. Tá? Então tem tudo isso relacionado. Então a gente tem nesses processos muita complexidade e despesas, né, que acontecem nas minerações subterrâneas, e ela pode ser tratado e deve ser tratado com extremo cuidado para a gente ter essas decisões durante o desenvolvimento, uma vez que essa fase também pode afetar as operações de produção subsequente. Tá? Então, se você não se planeja de forma correta, se você não se planeja de forma responsável, você pode ter problema nas operações seguintes, e isso é bem ruim. Tá? Então, o desenvolvimento da mina, uma vez que você decidiu trabalhar com a mina subterrânea lá com o assunto daquela primeira aula, né? Relação mineração limite, relação estéreo-minério, aquelas questões dos custos, dos volumes e tal. Então, a partir de agora, você precisa focar no método de exploração que você vai fazer, e desse método de exploração você vai focar no seu sistema de desenvolvimento. Tá? O desenvolvimento não deve prosseguir até que o plano de produção seja adotado, e o primeiro passo é decidir a classe em qual o método subterrâneo é mais adequado, com suporte natural suportado ou com desabamento de teto, porque cada um desses vai diferenciar a forma de você estar fazendo, por exemplo, o seu desenvolvimento. Vamos pensar um pouquinho com relação a câmaras e pilares, que vocês já conhecem, pelo menos vocês já tiveram algum contato com ele. No câmaras e pilares, a gente tem uma classificação geomecânica muito boa, muito alta, né? Um material bom. E eu faço o tipo de lavra que vocês vão aprender ainda, que é o lavra em avanço. Eu vou sempre avançando, enquanto estou avançando eu estou lavrando e desenvolvendo. Trabalho totalmente dentro do corpo do minério. Tá? Então isso já é uma forma de eu conhecer meu método de lavra. Isso já é uma forma de eu estar ciente de como eu devo estar trabalhando. Então isso já está adotado no meu plano de produção. E aí eu tenho o meu plano de desenvolvimento, que ele vai andar bem junto, né? Para que eu não tenha erros na minha produtividade. Então a escolha do método de lavra a ser empregado é um fator crucial para o desenvolvimento, porque a partir dele tudo vai ser definido. Tá? E aí a gente passa para a questão econômica, que ela é muito importante. Tá? A questão econômica ela vai guiar tudo. E é uma variedade de condições geológicas e econômicas que determinam a taxa de produção ótima a partir do depósito mineral de reservas conhecidas e, por consequente, a vida útil da mina. E aí a gente tem essa nossa relação. Por exemplo, deixa eu pensar no método de lavra que me dá um minério que me dá baixa produtividade, por exemplo. Antigamente já é proibido, pessoal, não levem isso em consideração, mas antigamente a lavra de amianto, por exemplo, a lavra de amianto ela era feita com desplacamento manual, né? O amianto ele é bem placoso, e para tirar o minério o pessoal botava como se fosse uma talhadeira e puxava a placa, né? E ao puxar a placa caía aquela placa de amianto, e ali eles conseguiam fazer a remoção do minério. E foi proibido justamente por conta disso, porque quando eles puxavam, que desplacava, soltava o pozinho do amianto, a pessoa inalava aquilo ali e gerava o chamado de asbestose, né? Ou pneumoconiose, também chamado de pulmão de pedra. Por isso que o amianto é proibido, porque ele é altamente prejudicial à saúde. Mas a grande questão que a gente precisa entender aqui é que eu tinha uma baixa produtividade, então o meu método de desenvolvimento pode ser pequeno. Se vocês forem analisar, por exemplo, a mina de El Teniente da Codelco no Chile, eles usam o método de block caving, alta produtividade. Uma mina deles lá também da Codelco, a Chuquicamata, ela produz 197 mil toneladas por dia. Olha a diferença do desenvolvimento
de uma que fazia o desplacamento manual e uma que faz 197 mil toneladas por dia. Eu vou repetir. 197 mil toneladas por dia. É muita coisa. Tá? Então aí você precisa de um desenvolvimento totalmente diferente. Tá? E aí a gente também tem que incluir questões de mercado, preço de venda da commodity, teor do minério, tempo de desenvolvimento, custo de mineração, forma de financiamento, apoios governamentais, políticas de taxação e outros fatores. Mas, por exemplo, vamos considerar que eu estou gravando esse vídeo, nem sei que dia é hoje. Hoje é 29 de novembro, um domingo. 29 de novembro hoje está tendo eleição municipal, segundo turno, tá? E vamos considerar que ganhou fulano em São Paulo. Fulano em São Paulo brigou com o governo federal. E por conta disso, eu não tenho mais apoio governamental. Tá? Então o que vai acontecer a partir de agora? O governo vai começar a criar entraves para mim. Isso vai influenciar? Com certeza. Tá? O Biden ganhou lá nos Estados Unidos e o Biden agora ele está favorecendo a indústria X nos Estados Unidos que precisa do minério Y que tem no Brasil. Então a partir de agora precisa muito. Então a gente já sabe dessas relações, então precisa aumentar a produtividade, mas eu não consigo acordo com a prefeitura, por exemplo, ou com o governo que eu tenho. Isso tudo pode gerar problema, entendeu? Eu não estou falando de Biden por qualquer outro motivo, é só porque é um nome que está em evidência hoje. Tá? Mas só para vocês terem essa noção que pode influenciar. Tá? Preço de venda da commodity, a gente está numa pandemia, né? Por mais que não pareça, está todo mundo na rua, mas a gente ainda está em uma pandemia. Assim que começou, lá para março, abril de 2020, a gente tinha problemas, né? Ninguém sabia, incertezas, então os preços tenderam em alguns casos, de algumas coisas subiram muito, outras baixaram muito, né? Por exemplo, minério de ferro, ninguém sabia, ninguém comprava, e se ninguém compra, o preço baixa, né? Quando chegou lá para julho, a China voltou a trabalhar muito, então queriam muito ferro, então o preço do ferro voltou a subir. Isso tudo influencia, tá? Se você não tiver um desenvolvimento bom o suficiente enquanto o mercado está aquecido, você não vai conseguir atender o mercado. Se você não atende um cliente, ele deixa de comprar com você e vai comprar com quem precisava. E aí você não conseguiu produzir por conta do seu desenvolvimento e agora você termina perdendo cliente. Isso é ruim. Tá? Então isso tudo tem que ser sempre muito bem pensado e analisado com relação a essas questões. Porque se eu quero produzir muito, meu tempo de desenvolvimento ele é alto, por exemplo. Lembra quando eu falei para vocês lá da classificação geomecânica? Se eu tenho uma classificação geomecânica ruim, eu tenho que fazer um desmonte menor, eu tenho que estabilizar, preparar tudo para fazer outro desmonte, fazer, por exemplo, de 1,5 m em 1,5 m os meus desmontes. Meu tempo de desenvolvimento é horrível para abertura de uma rampa, por exemplo. Isso é ruim. Agora, se eu tenho uma classificação geomecânica, eu consigo avançar muito mais rápido. Num ciclo, eu produzo muito mais. E isso é bom. Então, se, por exemplo, hoje eu preciso produzir mais, eu tenho uma taxa de desenvolvimento maior, eu já estou muito mais bem preparado. Tá? Então, isso tudo vai influenciar na forma que eu tenho que trabalhar também. A gente também tem que pensar na questão da engenharia econômica, né, que a gente precisa, numa mina mais moderna, otimizar o valor presente líquido, o VPL, tá? E isso é muito importante, muito, muito, muito importante, porque eu já falei isso para vocês, VPL, TIR, TA, né, que é a taxa de atratividade, TIR é a taxa interna de retorno, isso influencia diretamente numa empresa de mineração. Se você não sabe sobre isso, sugiro que você estude sobre isso, tá? Se você não viu ainda engenharia econômica ou economia da engenharia, você vai ver no futuro, e quando for ver, não ignore essa questão, que ela é bem importante. Qualquer empreendimento de mineração, eles têm que entender dessas partes de economia. Qualquer engenheiro de minas tem que saber disso, tá? Então isso tudo vai levar para a gente
um conhecimento que a lavra, né, do depósito mineral deverá ocorrer com a taxa interna de retorno máxima, ou seja, eu tenho que recuperar o máximo possível para que isso tudo vale a pena. Mas, Gleicon, você falou de taxa de atratividade, a TA. Porque por mais que eu tenha uma taxa máxima de retorno, por exemplo, se eu investir 100, se o João hoje me pede R$100 emprestado, eu vou olhar e fazer, beleza, eu te empresto 100, mas se você me devolver 120. Isso no meu pensamento. Ele fala, me empresta 100 que eu te devolvo 150. Eu falo, opa, beleza. Eu tava esperando 120. O cara me fala que vai me dar 150. Ele está além da minha taxa de atratividade. Ou seja, o meu retorno foi de 50, né? Ganhei 50 além do que eu investi. Então, eu tive uma taxa interna de retorno alta, mas o que eu esperava era 20% e ele me pagou 50%, por exemplo. Tá? Então isso aí no empreendimento ele também é muito importante para que a gente entenda o quanto que eu investi e quanto que eu tendo a recuperar. Só que aí eu tenho que trazer isso para o valor de hoje para ver se isso é viável ou não. Então uma maneira de a gente conseguir isso é selecionar a taxa de produção no valor máximo do presente líquido dos fluxos de caixa após os impostos, né, e os pagamentos que eu tenho que fazer, como depreciação e tal, para que tudo isso se torne viável para a minha atividade. Gleico, mas o que isso tem a ver com o meu desenvolvimento? Eu vou passar rapidamente sobre eles, mas, por exemplo, um shaft, eu gasto muito dinheiro para construir o shaft e eu não consigo produzir enquanto ele não estiver tudo pronto. Uma rampa, por exemplo, eu posso começar a minha rampa e já começar a fazer as aberturas secundárias e já começar a lavrar. Ou seja, eu tenho um investimento, mas eu consigo recuperar ele mais rápido, então eu consigo fazer a roda girar. Tá? Então aí fica teoricamente mais simples. Porém, com o shaft, quando ele estiver pronto, eu consigo produzir muito mais rápido do que com a rampa, porque a rampa geralmente é para caminhão. Com o shaft eu vou com elevadores, elevador subindo a 10, 20 km por hora, sei lá a velocidade de um elevador. Mas, por exemplo, numa mina de 1000 metros de profundidade, tá? Tem mina hoje no Brasil com 800 metros de profundidade que eles fazem uso de rampa. E o caminhãozinho tem que subir carregado. Os 800 metros de profundidade. Os 8 metros é aqui, né? Não é aqui não. Aqui é bem mais. O caminhãozinho tem que subir lá os 800 metros de profundidade. Num shaft, em 3 minutos o minério estava lá em cima. Gastei muito mais hoje, mas no futuro eu consigo produzir mais. Isso tudo tem que ser avaliado com muita calma e com muito cuidado. Tá? Então, as vias de acesso para essa questão está relacionada ao fato de que as aberturas devem ser capazes de escoar a produção da mina, fornecer capacidade de transporte dos funcionários, equipamentos e insumos, e assim a gente poderá atender as questões econômicas envolvidas no processo. Se você acha que é só lavrar, você está errado. Você tem que lavrar, você tem que estabilizar, você tem que dar condições de escoar o seu minério. Isso tudo faz parte de lavra de mina subterrânea. Tá? Na lavra a céu aberto é tudo mais fácil, você consegue escoar de qualquer jeito. Aqui não. Aqui você precisa ter um processo muito mais cuidadoso para evitar problema. Tá bom? Então, como os tipos de via de acesso vocês já viram isso em outras aulas, a gente tem rampa, plano inclinado, shaft, rises, galerias, overpass, entre outros, né, que a gente precisa tomar muito cuidado. Mas vocês já viram sobre isso, então eu posso passar rapidamente. Se você ainda não viu, volta lá. Tem as aulas que eu gravei, tem 2 aulas falando sobre isso. Tá bem mais detalhadozinho. Aqui eu só vou passar rapidamente com uma forma de revisão. Tá? A gente começa com uma rampa, que é o mais comum que a gente tem. Principalmente quando o corpo ele é mais raso, tá? Então ele é o mais utilizado de todos. Até quando ele é um pouco mais profundo, tá? Ainda muitas pessoas têm rampa em atividade, tem pessoas que fazem associação de tipo de aberturas com a rampa. Tem empresa, por exemplo, pessoal, que ela faz uma rampa, da rampa ela faz uma galeria e da galeria ela faz um shaft, por exemplo, né? Então tem de tudo acontecendo nas minerações, né? Tem um overpass, por exemplo, ligado a uma rampa, no final de uma rampa, e assim por diante. Então é possível que você tenha rampa, e é sempre o ideal que você tenha rampa, porque ela te dá mais flexibilidade nas operações.
Tá? Ela tem que ter uma seção grande para que você consiga passar todos os equipamentos por ela, ou pelo menos que ela suporte os maiores equipamentos que você tem. Nesse caso específico aqui, a gente tem Cut and Fill, corte e enchimento. Aqui a gente tem uma rampa helicoidal, tá? Você vem fazendo as voltas, né? E você chega em um nível. Aqui está tendo reenchimento, aqui você está tendo a perfuração para um próximo desmonte, né? Então aqui você tem a rampa. O problema de uma rampa helicoidal dessa forma é a questão da visualização, tá? Então você não consegue ver o que está acontecendo, o que está vindo pela frente, e você pode ter problema de acidente. O ideal é que você possa ter sistemas. Hoje em dia existem sistemas que são ainda caros, mas sistemas de detecção. Então o operador ele consegue ver quem está chegando próximo dele ou não, tá? Eu vou procurar o vídeo da Newtrax e botar para vocês darem uma olhada depois nessa questão. Mas aqui a gente tem um videozinho da Eagle Mine, tá? Onde eles mostram uma rampa, né? Onde você consegue descer numa rampa subterrânea. Vocês podem ver a profundidade dessa criança, né? Esse aqui ele chega, salvo engano, a 2.000 pés, que dá por volta de 666 metros de profundidade, tá? Então aqui está a Eagle Mine, você tem o corpo do minério aqui, tá? Uma rampa, que ele está falando aqui, 1 milha de profundidade, né? Com 13 graus de inclinação. Hoje em dia, por mais que a teoria fale pra gente que o máximo permitido é de 15 graus, já tem equipamentos que eles conseguem subir a 20 graus tranquilamente, tá? Principalmente os equipamentos mais novos. Então aqui vocês têm o sistema de ventilação, logo na entrada ali você tinha a abóboda muito mais bem preparada. Ele está falando aqui que o túnel tem diâmetro de 6 metros, se a gente vai ver, já está chegando a 100 pés de profundidade, né? 33 metros aproximadamente de profundidade. E se vocês forem acompanhando aqui, ó, vocês forem acompanhando aqui em amarelinho aonde ele está no momento, tá? Então ele está chegando aqui na curva, 140 pés de profundidade. Ó, aqui tem o Mucking Bay, que é a área de carregamento, né? Então aí você vê, ó, ele já está aqui, ó, nessa descida ele está aqui, ó, já está terminando a primeira curva para começar a descida. Vocês podem ver que a via está muito bem conservada, uma zona de bombeamento, porque é muito profundo, então você tem que fazer bombeamento em etapas, em estágios, tá? Mais uma área aqui de carregamento. Vocês vão ver que a gente vai passar por uma estação elétrica daqui a pouquinho. Essa aqui é uma passagem. Está subindo alguém carregado ali, então tem preferência. Tá? Então aqui você dá uma parada nessa zona nesse escape lateral, espera quem está carregado passar. Tá? Você passou por uma caixa elétrica aqui, né? E você continua descendo. Vias muito bem protegidas, muito bem regulares. Mais uma área de carregamento que você tem. Então tudo acontecendo bem tranquilamente. Não é bem iluminado porque não precisa ser, pela lei não precisa ser bem iluminado, por mais que hoje em dia já tenha empresas, né, que usem LEDs, fitas LED para deixar tudo iluminado num custo muito mais baixo, vale muito a pena. Tá? Então aqui a gente vai passando por zonas de carregamento e tal, e continuamos descendo nessa nossa rampa. Tá? Mais uma zona de bombeamento de água de chuva, de água que percola, de água da operação propriamente dita. Então a gente continua no nosso processo, tá, de descida. E vocês vão observar que está descendo e não para de descer, né? E nem chegou no corpo do minério ainda. O corpo do minério, o corpo do minério é esse azulzinho aqui do lado. A gente só está nas encaixantes por enquanto. Você pode ver que a encaixante ela tem uma classificação geomecânica muito boa, tá? Aqui ó, ele vai parar na oficina, tá? Ainda ele está falando aqui nesse nível tem aqui sistema elétrico, elevadores de emergência com exaustor, tá? E outra coisa que eu perdi no tempo, não li, foi desculpa.
Mas aqui a gente continua descendo a 600 metros de profundidade da superfície, né? Chegando a 200 metros de profundidade, ele continua descendo. Na minha cabeça era 2.000, mas era 200 metros de profundidade, na verdade. Eu pensei que era 2.000 pés, 600 metros de profundidade. Chegando aqui a 630, mais ou menos 210 metros de profundidade. A partir de agora ele já está no corpo do minério aqui, né? Ele já está aqui, ó. Já está passando próximo do corpo do minério aqui, né? Para começar os trabalhos propriamente ditos, né? Para chegar nas áreas de trabalho. Minha câmera está meio na frente aí do resto do corpo, mas até onde ele chega não precisa tirar. Se tirar agora vai travar o vídeo. Mas aqui é mais uma estação elétrica, né? E já estamos dentro do corpo, ou pelo menos bem próximo ao corpo do minério, para as nossas atividades. Vocês podem ver que tem galerias passando na lateral, né? Então isso já mostra que a gente já está chegando na zona de trabalho. Ó. Aqui, ó, tem uma bifurcação, tá? Aqui é a zona de trabalho, o pessoal aqui, ó. Então você chega numa seção mais profunda, tá? Eles começaram o desenvolvimento em 2014 e chegou a mais ou menos 850 pés, quase 300 metros de profundidade. Tá? Então agora ele está voltando à superfície e vocês puderam ver uma rampa. Tá? Então a rampa ela é bem legal para essa nossa parte de desenvolvimento inicial, principal da nossa empresa, né? Do nosso empreendimento. Beleza? Então, com a inclinação máxima de uma via de acesso que permita o tráfego de caminhões, a gente sabe que a gente tem que tomar muito cuidado com a relação do quanto sobe pelo quanto a gente faz esse deslocamento horizontal, tá? Para a gente inclinação, e o máximo que a gente pode ter é de 15 graus, né? E esses 15 graus hoje, eles têm equipamentos que já permitem até 20, mas não é comum, então a gente mantém o que a teoria diz, que é de 15, só que eles dizem que o melhor é 12, né? Então só para a gente ter isso, pode chegar a 15, o melhor é que esteja até 12 graus de inclinação. O plano inclinado, vou passar muito rápido pelo plano inclinado, só que eu preciso fazer de novo dar essa informação, né? O plano inclinado ele está muito relacionado à rampa, né? Se você chegar numa empresa e fazer qual é a sua via de acesso? Que ela vai fazer um plano inclinado, quando você vê uma rampa. Tá? Porque o plano inclinado é uma rampa que é utilizado com correias transportadoras ou transportadores de corrente, ou seja, com transportadores contínuos. Essa é a única diferença que tem entre os dois, e pelo fato de ele permitir uma maior inclinação, desde que não haja rolamento do minério, ao contrário do sistema de transportador contínuo. Tá? Então a gente pode chegar até 20 graus de profundidade. Tá? Ele está falando que é conduzido diretamente para o sistema de correias transportadores ou transportadores de corrente até 15 graus. Então aqui a gente tem um sistema de plano inclinado, ou decline em inglês. Aí você vai ver muita gente falando do plano inclinado como sendo uma rampa. Tá? Eu vou passar isso rapidamente porque a gente já viu isso em outras aulas, então muitas vezes é o caso que a única alternativa prática para o meio de transporte é o eixo vertical, o shaft, quando já não permite mais essa grande inclinação. E é prático e lógico conduzir a primeira etapa do meio de transporte em um local potencial que permita um descarregamento subterrâneo, principalmente quando eu tenho o caso de um shaft, que ele tem uma shaft station, né? Que eu jogo todo o material para uma única seção e desse ponto específico eu subo todo mundo. Então o uso de correia transportadora associado a um shaft de transporte. Tá? Se o shaft é depois selecionado em substituição a um transportador contínuo, as caçambas podem despejar na própria mina subterrânea em vez da superfície, fazendo com que eu tenha esse transporte das frentes de trabalho até essa minha zona de transporte pelo shaft.
As vantagens incluem o fornecimento de uma rota alternativa de saída e entrada das LHDs, são aqueles equipamentos mais baixinhos, e onde tem a necessidade de uma menor força, e eu preciso de menos imóveis na superfície, né, para que eu não precise estar fazendo essa deposição lá em cima, né? Então, geralmente, o uso de planos inclinados, que você tenha transportes associados ao shaft, permite também que você tenha britadores dentro de uma mina. Então, geralmente, o sublevel stoping, o sublevel caving, ele pode permitir que a gente tenha uma britagem primária dentro da mina para levar para a superfície. Outros métodos de lavra geralmente não permitem isso. O problema é a geração de poeira, né? Se tem poeira, você vai precisar ventilar mais, umidificar mais o ar e tal. Isso tudo também tem que ser relacionado. A abertura de um plano inclinado pode ocorrer tanto no corpo do minério quanto na rocha encaixante. A gente viu o caso da rampa no videozinho da Eagle Mine agora, que era a rampa na encaixante, mas o plano inclinado também pode estar acontecendo. Tá? A decisão da posição de locação do plano inclinado depende do teor do minério para realização de blendagem, características geomecânicas. Se a classificação geomecânica da encaixante permite que a gente faça na encaixante, é sempre o melhor que a gente faça, até porque a gente permite fazer um plano inclinado muito mais homogêneo, com a única inclinação e indo até o final, fica bem mais fácil. Tá? Então isso já facilita a nossa vida. Quando é necessário fazer a abertura dentro do minério, a gente já consegue, durante a perfuração desse plano inclinado, já está produzindo material também. Isso faz com que a gente reduza o custo dessa perfuração. Tá? Isso favorece o nosso trabalho. Você não está só gastando como se você estiver na encaixante, por exemplo. Quando isso é no estéreo, a gente tem trabalhos menos extensos, por serem galerias mais alinhadas, como eu falei agora há pouco, tá? E mais ajustadas, favorecendo a ventilação. Lembrando, quanto mais reta a minha galeria, menos perda de carga eu tenho por choque. Tá? Eu posso ter perda de carga por atrito, mas não por curvas das minhas vias, e aí evita com que o ar fique batendo nas paredes e tendo a perda de carga por choque. Tá? Então isso aqui vocês já viram lá em desenvolvimento nas outras aulas, né? Mostrando essas relações. Eu posso ter o meu plano inclinado passando por fora do meu corpo mineral, né? Passando na minha lapa, dependendo da classificação geomecânica, que pode ser na lapa ou na capa, tá? E aí eu vou fazer vias secundárias chegando a esse meu plano inclinado. Nesse caso aqui é por sistema de skip, né, de elevadores. No outro caso específico, a gente tem ele passando dentro do corpo mineralizado, mas aqui vocês podem ver que a recuperação ela se torna menor. Mas se essa minha encaixante não for boa o suficiente, não for forte o suficiente, eu posso fazer dentro do meu corpo mineralizado também. Um outro tipo de via que eu tenho são os drifts ou os túneis, né? Que aí tem o túnel, galeria, travessão, todo mundo que seja horizontal, tá? Mas quando esse drift ele dá acesso à superfície, aí a gente pode chamá-lo de túnel, tá? Mas em inglês todo mundo chama isso de drift, tá? Então ela é conduzida sob o corpo do minério, principalmente quando a gente tem um terreno acidentado, tá? Ele pode servir como um meio de transporte futuro ou drenagem do túnel. É utilizado em carvão, minerais não metálicos e operações com minerais industriais, onde a situação permite que o depósito seja facilmente acessado pelas aberturas horizontais, ou seja, quando eu tenho um relevo acidentado e um corpo mineral dentro, é muito mais fácil eu construir um túnel para acessar diretamente esse meu corpo mineralizado. Tá? Aqui é a abertura de um túnel, provavelmente rodoviário, mas vocês podem observar que é bem próximo do que a gente pode ter em mineração. Agora, no meio do ano, né, a gente teve umas palestras e tal de ex-alunos do IFES, e um dos nossos ex-alunos, o Lucas Partelli, ele está trabalhando com um túnel, tá? Ele está fazendo um drift, e o drift dele é totalmente diferente, não é nem uma mina subterrânea, mas o drift que ele está fazendo é para um sistema de drenagem de uma região lá no Paraná. Mas a gente vê que é uma possibilidade de um desenvolvimento, e ele está fazendo esse túnel para fazer essa situação lá da cidade onde ele está morando hoje. Tá? Então a gente tem essas relações e essas possibilidades de estar trabalhando, e o drift é uma delas.
O shaft é uma abertura vertical ou subvertical, que vocês já viram, que é aquele eixo vertical que a gente tem. Tá? Então vocês vão ver que tem lugares que chama de poço, tem lugar que chama de eixo vertical, tem lugar que chama de shaft, e aí a gente tem que se adaptar e entender do que se trata. Tá? Ele pode ser utilizado no transporte de pessoas ou para subir com minério. Tá? Ele pode descer equipamento, ele pode descer um monte de coisa pelo shaft que torna o transporte muito mais rápido e direto. Tá? Há também a possibilidade da utilização de shaft para ventilação, com o uso dos rising boring, que eu já falei para vocês ainda hoje nesse início de aula, mas eu vou citar de novo daqui a pouco. Depois da abertura do shaft fica muito difícil de eu fazer um aprofundamento deles, eu já citei isso hoje, né? Tirar todos os equipamentos de dentro e tal, isso se torna muito caro, por isso que geral, a teoria diz que não pode, mas pode ser feito, mas o ideal é que não faça. Caso necessário, o novo shaft deve ser aberto na mina em questão, o que favorece até a produtividade. Enquanto você está construindo o shaft, você continua produzindo, né, no inicial. Aqui a gente tem o operador de um shaft, né, o senhorzinho lá, passa o dia inteiro no guincho, ele tem que ser informado pela NR22, tem que ter todo um sistema de comunicação para esse tipo de atividade. Tá? Aqui a gente vê o head frame do shaft, né, que a gente chama. O head frame é todo esse sistema, né? Vocês veem que é um sistema complexo, robusto para que isso tudo esteja acontecendo. Ou seja, se vocês observarem um pouquinho aqui, tem os cabos de aço do guincho, né? Para ficar fazendo essa remoção. Aqui dentro passam as gaiolas, passam as caçambas para retirada do minério e tudo assim por diante. Tá? Aqui a gente tem o pessoal entrando numa gaiola, né, do shaft, que a gente chama numa mina subterrânea isso aqui de shaft station, onde o pessoal vai se encontrar, onde o pessoal vai, por exemplo, de várias frentes de trabalho eles se encontram para pegar o elevador e voltar para a superfície. Né? Então aqui é a shaft station. E aqui o pessoal descendo da mina, tá? Descendo do shaft, descendo da mina, subindo para a superfície, depois de uma jornada de trabalho, por exemplo. Aqui é um videozinho clássico que eu gosto tanto, né, do aprofundamento de um shaft, que vocês já devem ter visto na outra aula, mas só para vocês verem que é feito seção por seção. Por isso que é muito difícil de você aprofundar um shaft. E eu não vou deixar esse vídeo rolar inteiro, que vocês já viram na aula anterior. Além disso, a gente tem os rises, tá, que é a abertura secundária e terciária, aonde a gente tem os trabalhos de perfuração se dão no sentido ascendente, ou seja, de um nível inferior para o nível superior, mas ele é perfurado com um diâmetro pequeno, depois ele é alargado de baixo para cima, né? Então, o direcionamento ideal das aberturas de desenvolvimento são essenciais para o sucesso econômico do método. O rise, geralmente, ele é para ventilação, então ele não pode estar longe da frente de trabalho para a qual ele se destina a ventilar, mas ele também não pode estar próximo demais para que os desmontes não interfiram na estrutura do shaft. Então, isso aí você tem que meio que ir no feeling, por isso que é muito importante você ouvir pessoas experientes para quando você faça esse tipo de atividade, porque eles vão já dizer o que eles viveram e presenciaram para que você possa se adequar. Tá? Os rises devem ser abertos próximos ao riacho que tem operações cíclicas ou contínuas especializadas para que você esteja fazendo esse sistema de ventilação. A direção do avanço geralmente é ascendente, usando a gravidade no movimento dos fragmentos da rocha, resultante da atividade. Então você vai fazendo a atividade e os minerais vão caindo no nível de baixo. Por isso o nível de baixo tem que estar selado para ninguém levar um monte de pedrada na cabeça. Tá, então, o uso de rising boring tem sido empregado devido ao fato de que equipamentos de perfuração são mais compactos e esse método permite a perfuração em dois estágios, né? A perfuração do topo para baixo com o furo de menor diâmetro, depois o alargamento desse, né? Então esse esqueminha aqui ele é bem interessante para a gente ver. Faz-se a perfuração de pequeno diâmetro, coloca a coroa de maior diâmetro e depois você alarga o furo, como vocês já viram na aula anterior. Por isso que eu não vou nem mostrar, vou passar rapidamente. Outra coisa que a gente tem são os oripass, tá? Que são as aberturas verticais e subverticais.
onde você faz o lançamento do material já desmontado. Tá? Então aqui a gente tem um WordPresszinho, você coloca o minério e você joga para um nível inferior, onde desse nível inferior você faz o içamento para a superfície. Tá? Nesse aqui ele já tem tipo uma caçambinha para fazer esse movimento, bem interessante. Mas e aí? A teoria diz pra gente, pessoal, que se eu tenho até 500 metros eu devo utilizar rampa, se eu tenho até 750 metros eu tenho que usar rampa ou poço, e se eu tenho mais do que 750 metros de profundidade eu deveria usar um poço, ou um shaft no caso, né? Só que aí a realidade é diferente. Tem empresas de 500 metros que usam shaft, tem empresas de 1000 metros de profundidade que usam rampa até hoje, tá? Então isso aqui a gente tem que ter uma noção, mas no entanto, quanto mais profunda a minha rampa, quanto mais necessidade de produção eu tiver, eu tenho que ter uma rampa maior, eu tenho que ter mais caminhões, por exemplo, eu tenho que ter mais equipamento de carregamento para garantir, porque o tempo de ciclo ele tende a crescer muito mais, né? Gleico, o que é o tempo de ciclo? É aquele tempo do equipamento dele fazer o carregamento. Depois que ele está carregado, ele subir, vai na superfície, faz a manobra, descarrega, faz a manobra de novo, volta, desce toda a mina de novo, faz a manobra e está pronto para o carregamento. Esse é o tempo de ciclo. Se o tempo de ciclo aumenta muito, a produtividade dele baixa. Se a produtividade dele baixa, eu preciso colocar outro equipamento para favorecer e para chegar na produtividade que eu preciso. E aí, volto para o problema do caixeiro viajante. Se eu tenho poucas vias de acesso, isso é um problema, e aí vocês vão me responder esse problema com o problema do caixeiro viajante. Tá? Então, só como uma nota, né, as rampas são planos inclinados utilizados em muitas minas de minerais metálicos e não metálicos para acesso a equipamentos de transporte com pneus. Na maioria dos casos, as rampas levam a superfície até os níveis mais inferiores das minas. Se vocês olharem nas empresas, todo mundo chama ou de rampa ou de plano inclinado, não há essa diferenciação. Mas eu já falei para vocês que teoria e prática são diferentes. Tá? Deixa eu ver que aconteceu alguma coisa aqui. A forma espiral é muito utilizada, no entanto, muitas empresas preferem utilizar um design retangular. A forma espiral é aquela que eu falei para vocês, que vocês vão descendo, rodando. Ela é boa no sentido de que você ocupa menos espaço, mas você já tem a dificuldade da ventilação, por exemplo, a velocidade de transporte é menor, a visualização é menor, que diminui a segurança. Uma via mais reta, a ventilação ela é melhor, a segurança é melhor, a velocidade é mais constante e tende a ser um pouco maior. Então isso tudo favorece. As rampas são construídas com tamanho suficiente para suportar equipamentos de grande capacidade, além de auxiliar a ventilação, drenagem e servir como acesso do pessoal. Isso tudo eu já tinha citado anteriormente. E por medida de segurança, a gente tem que ter no mínimo 2 vias de acesso, né? Isso é o que diz a NR22 hoje aqui no Brasil, mas ter 2 às vezes nem é o suficiente, você precisa ter até mais. Além da segurança, esse fator contribui na melhoria da operacionalidade do sistema de ventilação. Existem algumas empresas que têm uma via de entrada, tá, principal, e 2, 3, 4 outras vias que servem para o sistema de ventilação e para a segurança se acontecer alguma coisa. Então, se acontecer alguma coisa, o pessoal pode sair por essas vias de ventilação. Tá? Uma outra coisa importante que a gente precisa saber e entender são o intervalo entre os níveis, principalmente quando tratamos de métodos de lavra que trabalham em níveis. Vocês, por exemplo, já pesquisaram o Cut and Fill, o Sublevel Stoping e o Block Caving e o Câmaras e Pilares. Câmaras e Pilares não tem trabalho em níveis, porque geralmente é um nível só, alguns casos tem outros níveis. Geralmente não, geralmente um nível só. Mas os métodos de lavra que tem muitos níveis, a gente tem que saber qual é a separação ideal. É o ideal eu ter separações muito grandes ou ter separações pequenas? Tá? Então isso tudo a gente tem que entender para que o nosso trabalho seja bem feito. Os fatores que afetam o custo de desenvolvimento e exploração são numerosos e giram em torno das condições geológicas do depósito mineral e o método de mineração, o layout de desenvolvimento, a taxa de produção
e as considerações financeiras e outras variáveis. Então a gente tem que pensar muita coisa. Por exemplo, se eu faço esse meu desenvolvimento, eu faço muitos níveis, eu tenho muito desenvolvimento sendo feito, então eu tenho muito custo para isso tudo. Se eu faço poucos níveis, eu tenho menos custo de desenvolvimento, porque eu já trabalho rapidamente e desses trabalhos que eu estou fazendo eu já consigo produzir muito mais rápido. Então isso tudo tem que ser avaliado, tá bom? Nota-se que o custo de desenvolvimento vai para baixo e o custo de exploração sobe quando o intervalo aumenta. O que isso significa? Eu tenho vários níveis. Se eu tenho três níveis bem próximos um do outro, por exemplo, eu tenho que desenvolver mais para que eu consiga abrir 3 níveis. Se em vez de 3 níveis eu tenho 2 níveis, o meu custo de exploração ele sobe. Por que ele sobe, Gleico? Porque nesse caso específico eu preciso fazer desmontes maiores. Eu preciso fazer estabilizações melhores. Então aumentou o meu custo de exploração. Tá? Mas o meu custo de desenvolvimento ele baixou porque eu tenho menos vias a ser abertas, eu tenho menos níveis a serem abertos. Tá? Em algum lugar intermediário, o intervalo ideal pode ser localizado. Nesse caso que eu falei para vocês que eram 3 vias, o intermediário era justamente fazer o terceiro. Né? Mas quando tem muitos níveis, tem empresas que têm 20, 30 níveis. Então ali você consegue colocar níveis intermediários, em vez de você fazer 30, você fazer 20 níveis, por exemplo. Isso é importante. A tendência ao longo de várias décadas tem sido utilizar menos níveis, ou seja, aumentar o espaçamento entre eles, e complementá-los por subníveis de custo mínimo quando for necessário. O que é o subnível? Um subnível não é um nível de trabalho, por exemplo. Quando vocês estudaram lá o sublevel scoping, por exemplo, olha o próprio nome dele, sublevel, subnível. Tá? Porque ele não tem grandes níveis. Você tem um nível grande, né, de carregamento e transporte, por exemplo, e você tem um subnível, onde nesses subníveis você só coloca os equipamentos de perfuração, por exemplo. E você faz as perfurações, coloca o explosivo, detona e o minério todo cai no nível inferior. Certo? Então essa é a grande questão. Você não precisa fazer grandes galerias. Como ali não vai entrar o equipamento de carregamento, por exemplo, você pode fazer um subnível com tamanho reduzido. Tá? Então essa tenha sido a grande sacada. Mas, por exemplo, se a gente for tratar do VCR, né? O VCR, por exemplo, ele não trabalha em subníveis. O VCR ele só trabalha em níveis, só que com grandes aberturas, com grandes realces. Tem VCR com realce chegando a 60 metros de profundidade, né? de altura, no caso. Então você faz uma grande detonação de 60 metros de altura. Tá? Mas para perfurar, em alguns casos, você também precisa fazer esses subníveis pequenininhos lá para fazer a perfuração. Tá? Considerando os níveis frequentes de 100 a 300 pés, né, de 30 a 90 metros, além de muitas minas do passado, muitos dos níveis empregados hoje são entre 90 a 240 metros. Tá? E aí a gente tem blocos maiores de minério, só que aí nesses casos de blocos maiores de minério, quanto maior for o bloco, menor a garantia de você saber quais são, por exemplo, os teores de minerais metálicos ali dentro. Tá? Mas o ideal hoje é de você sempre ter o maior número possível dessas separações para você favorecer a sua atividade. Tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho o meu custo total. Tá? Aqui eu tenho o meu custo de desenvolvimento e o custo de explotação. Tá? O ideal é que eu chegue no intervalo ótimo entre eles para que eu consiga determinar o ótimo intervalo dessa minha operação. Tá? Então isso aqui tudo a gente tem que analisar e avaliar como é que vai funcionar isso tudo. Gleico, como é que eu faço para saber isso tudo? Planejamento. É na fase de planejamento que você vai ver qual é o custo que você vai ter para fazer isso tudo. Então você tem que ir analisando essas operações que você vai ter. Tá? Então a construção de uma abertura nível zona de desenvolvimento secundário ou terciária pode ser adiada até que o estágio ou nível seja alcançado. Como por exemplo, pensa comigo que eu estou fazendo uma rampa. Se eu estou fazendo uma rampa e eu preciso de 20 níveis, tá? O meu corpo mineralizado me permite 20 níveis, e eu tenho que fazer as galerias, né? Eu não preciso abrir os 20 de uma vez.
eu faço 4, 5. Quando eu estiver chegando ao final do primeiro, eu abro o sexto. E assim eu vou trabalhando para que eu não precise fazer tudo de uma vez. Eu posso fazer isso mais espaçadamente. Tá? Isso favorece para que eu não tenha um custo inicial muito alto. Então isso já vai diluindo, né, nesses valores que eu vou estar empregando. E isso favorece a minha operação. Tá? O desenvolvimento dessas aberturas é escolhido para ser adiado até que sendo realmente necessário, visto que eles não apresentam retorno econômico, que foi o que eu falei para vocês agora. Então isso tudo já favorece a minha operação. Mas isso, planejamento. Tá? O planejamento dessas aberturas faz parte do planejamento geral da mina, entretanto pode ser completado durante a fase conceitual do desenvolvimento do estágio e aí você já consegue identificar qual é a melhor operação que você tem para aquela semana, tá? Para aquela atividade. As primeiras aberturas secundárias são as galerias, os travessões, chamados de crosscuts em inglês, os rises, com o uso ocasional de outras aberturas, com parte do desenvolvimento secundário e terciário para sua atividade, e assim você consegue trabalhar de uma forma muito mais direta. Tá? Em cada nível da mina existe um número mínimo de galerias e travessões para prover meios de acesso, transporte e ventilação, mas você também não pode ter um número demasiado, porque isso termina atrapalhando a sua lavra. Tá? Os rises, rampas, galerias inclinadas e outras aberturas especiais são similarmente alocadas entre os níveis requeridos para que você também tenha um acesso suficientemente bom entre todos os níveis, mas também que você não tenha acessos demasiados entre os níveis para não aumentar o seu custo de operação. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com essas relações também. Na representação da mina, pessoal, a gente tem 3 grandes grupos, né? A planta de superfície, do shaft e da planta subterrânea como um todo. Se você não tiver shaft, você não tem plano de shaft. Mas quando você tem, é importante que a gente trate sobre essas considerações, até porque a construção de uma planta da mina deverá ser concluída durante a fase de desenvolvimento e deve estar cuidadosamente planejada, utilizando o que a gente chama de PERT-CPM, por mais que aí esteja ao contrário. O PERT-CPM é uma análise que a gente chama hoje em dia de gerenciamento do tempo. Tá? O que é gerenciamento do tempo? O que é um PERT-CPM? O que você faz nessa questão é você tentar evitar os bottlenecks, os gargalos da sua atividade. Como é que você faz isso? Você começa a analisar quais são as suas atividades críticas dentro da empresa. Qual que é a minha atividade crítica? O que pode ter atraso e o que não pode ter atraso, e o que pode ser um pouquinho relaxado. Se eu não fizer isso aqui agora, não vai dar problema, mas se eu não fizer isso aqui, trava tudo. Então aqui eu tenho que tomar muito cuidado. Essa é a grande questão de utilizar o PERT-CPM. Tá? O PERT é a avaliação de projetos e avaliação técnica, e o CPM é o método do caminho crítico, onde você consegue analisar quais são as atividades que você pode ou não pode ser um pouco mais relaxado, e é que você tem que realmente garantir que ela não vai ter atraso em momento nenhum, e isso influencia diretamente na sua planta da mina. Porque na minha planta da mina eu sei que das minhas atividades ali o que realmente pode ou não pode ter um pouco mais de relaxamento. Então é muito importante a gente analisar essa questão do PERT-CPM nas nossas atividades de mineração. Tá? Então, para oferecer facilidade de uma maneira coordenada, iniciar todas as aberturas de desenvolvimento no tempo mais curto e de forma mais rentável, todo esforço de desenvolvimento deve estar previsto para a utilização do PERT-CPM e outras variações desses métodos. Isso vai favorecer, pessoal, demais na nossa atividade. Eu considero o PERT-CPM hoje, quem aplica o PERT-CPM hoje, ele tem uma garantia, um ganho de recursos, né? Ou você deixa de gastar o que você não precisava, você consegue atender cliente, você consegue fazer todas essas questões, mas aí é um quesito gerencial, tá? Então a gente tem que tomar muito, muito cuidado com essas questões, porque elas são realmente muito importantes para a gente, tá? O objetivo principal do CPM é conseguir a conclusão do desenvolvimento no menor tempo possível para que a exploração do depósito possa começar a produzir um retorno sobre o investimento. Então eu analiso toda essa questão dos meus caminhos críticos, das minhas atividades, e aí sim eu consigo
reduzir o meu tempo de payback. Gleicon, alguma empresa faz isso hoje? Poucas, muito poucas empresas fazem parte do PERT-CPM. Mas as que fazem, conseguem ter atividades melhores. Gleicon, quem sabe PERT-CPM? Geralmente isso é visto por engenheiros de produção. Mas nada impede de você ir lá dar uma estudada e aprender sobre o PERT-CPM sozinho, não é verdade? Então, é importante a gente ter isso aí. Já na planta de superfície, consiste em uma variedade de instalações para fornecer aminoserviços, né? A gente tem, por exemplo, beneficiamento que está na superfície, almoxarifado que está na superfície, restaurante, essas coisas todas que ficam lá, mas vão favorecer as nossas atividades no subterrâneo. Tá? Então a gente tem vias de acesso, estacionamento, instalação de transporte, fornecimento de energia, abastecimento de água, serviço de manutenção, usinas de beneficiamento, armazenagem, instalações de eliminação de resíduos do ar, água, sólido e outras coisas que a gente tem lá. Isso tudo tem que ser muito bem pensado, muito bem instalado. Tá? Já a planta do shaft consiste nas instalações de materiais para manuseio do minério, dos meios de transporte de colaboradores do material explotado, e geralmente inclui também sistema de ventilação. Sim, o sistema de ventilação ele pode estar descendo pelo shaft, tá? Principalmente quando é uma ventilação que a gente chama de forçadora ou insuflante. Tá? Aí, o shaft dentro dele pode ter uma tubulação, por exemplo, descendo para ventilar os níveis mais profundos. Além disso, ele pode servir para drenagem, fornecimento de energia e comunicações, e parte desse monte de coisa, parafernália, pode ser localizada dentro do eixo ou perto para ser planejado para fazer parte do layout do shaft. Por esse motivo, quando a gente só tem shaft, né, 2 shafts são necessários para a maioria das minas, algumas das funções acima identificadas podem ser divididas entre as 2 aberturas. Ou seja, sempre que possível você tem que fazer o maior número possível de acessos à superfície. Né? Os meios de transporte conhecidos como skips ou os elevadores são instalados no shaft através de cabo de aço ligados ao guincho, e aí eles vão favorecer a subida, né, de pessoas ou de minério. E os skippers podem ser utilizados para o içamento de minérios explotados ou para remoção de estéreis de dentro da mina. Além disso, a gente pode também ter as gaiolas, os cages, com operação independente de transporte de trabalhadores, suprimentos e equipamentos para dentro ou fora da mina. Eu passei rápido porque eu pensei que vinha a imagenzinha agora e não veio, mas vem daqui a pouquinho. Existem diversas formas de construção dos shafts, tais como os shafts inclinados verticais e áditos. Sim, todo mundo é shaft. O que vai influenciar é a inclinação do shaft. Tá? Mudando a inclinação, você muda o nome dele. Então a gente tem o shaft vertical com guincho, geralmente com mergulho menor do que 30 graus, depósito vertical muito inclinado, mais condições naturais, alta produtividade, longa vida útil, um shaft inclinado com guincho, com depósitos inclinados com inclinação moderada, de 30 a 70 graus, com condições moderadas de trabalho, de baixa a média produção e vida útil, pequenos desenvolvimentos horizontais e permite exploração durante todo o desenvolvimento. E aí, nesse caso específico, esse shaft inclinado com guincho ficaria bem parecido ali com o que a gente tem de um plano inclinado, né? Então, o plano inclinado com transporte, né, que a gente tem, utilizados em depósitos rasos ou com pouco mergulho, boas ou moderadas condições de trabalho, produção variando de moderada a alta, vida útil longa, pode utilizar correios transportadores, né? Quando você tem, nesse caso, o uso de caminhões, aí seriam rampas com limite de 12% a 14% e até 16%, né, para correios transportadoras. A gente sabe que pode chegar até um pouco mais para ambos os casos. Tá? Além disso, a gente tem as galerias, né, os nossos áditos, que eles vêm dos nossos drifts, tá? Que ele é utilizado em depósitos rasos, aflorantes, depósitos horizontais ou muito inclinados, com área de relevos muito acidentados, condições de trabalho variadas, alta produção e alta vida útil. Tá? Então aqui a gente tem os nossos shafts, as nossas galerias, tá? Aqui é um depósito mais raso. Né? Aqui eu tenho um plano inclinado. Aqui eu tenho um plano inclinado, um shaft inclinado, na seção do depósito. E aqui eu tenho também aqui, né, junto com uma rampa, né, aqui é o decline, para acessar o meu depósito. E aqui eu tenho os meus áditos.
tá? Então, essa outra coisa que a gente tem é a planta subterrânea, que elas apresentam as aberturas secundárias e terciárias, tá? Que elas são construídas dentro ou nas adjacências do depósito minério, e essas aberturas são necessárias para completar os níveis ou zonas de exploração para que você tenha todo o conhecimento da mina. O ideal é que todo mundo conheça essa planta subterrânea, nem que seja mentalmente, saber onde estão as coisas, para evitar que em caso de acidentes as pessoas, por exemplo, não estejam perdidas lá dentro. Tá? Então isso é muito importante para a gente. Então a gente também tem um grupo de equipamentos especializados para a realização das aberturas da planta subterrânea requerida no shaft, onde as aberturas verticais se interceptam com as horizontais e a transição dos transportes com o içamento ocorre, que aí a gente chama de shaft station, né? A ligação do shaft com as galerias. Tá? Muito cuidado no shaft station, porque ali é onde pode acontecer acidentes, são zonas mais perturbadas, onde você tem a ligação de duas vias subterrâneas diferentes, então isso tudo é bem problemático. Pessoal, se vocês estiverem escutando o barulho, mais uma vez peço perdão, mas infelizmente eu não controlo o barulho dos vizinhos, né? Tá uma barulheira incrível aqui no condomínio de novo. Aqui a gente tem uma shaft station, o pessoal esperando lá para entrar no shaft, né, para ir embora do turno, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então aqui a gente tem que tomar também muito cuidado nessas relações. Portanto, a planta subterrânea consiste em várias instalações para fazer um sistema de trabalho eficiente e seguro, e inclui caixas de armazenamento, equipamentos de distribuição de energia, ventiladores, locais de manutenção de equipamentos e outras instalações auxiliares. Tá? Uma outra coisa que a gente precisa fazer e entender é a comparação entre o poço vertical e inclinado, tá? Onde a gente sabe que os shafts ou rises são construídos para alcançar o corpo do minério, estabelecendo ingresso e regresso de equipamentos trabalhadores, minério, estéreo. Podem ser shafts de serviço como de ventilação, transporte de material desmontado e passagem do minério. Contudo, a diferença nos fatores entre as despesas de manutenção de construção da abertura, instalações, capacidade, custo operacional, prazo e outros é preponderante e diz respeito ao tipo do poço, seja ele vertical ou inclinado. Como eu já falei para vocês, um poço vertical ele tem que ser todo construído de uma vez para depois você poder fazer a interligação com os níveis e assim você poder produzir. Tá? Então aí a gente tem que tomar cuidado com essas relações também. O custo de extração da abertura é maior no poço vertical para mesma extensão e mesma área de seção transversal, porém para atingir uma dada profundidade o poço vertical torna-se menos longínquo, embora determine uma maior extensão das travessas, ou seja, quando você faz um poço vertical, ele tende a ser menor do que uma rampa, por exemplo, lembrando que a rampa tem uma inclinação, ele tende a ser menor, mas para você acessar o corpo do minério, você tem uma maior necessidade de galerias ou travessas, que elas tendem a ficar um pouco separadas, e isso dá uma extensão um pouco maior, mas ainda assim é muito melhor um poço vertical. Com relação ao fator de capacidade específica, esse é maior no poço vertical, que consequentemente afeta na velocidade de tráfego, porque você só tem o transporte de material aqui direto, né? Pessoas e equipamentos eles vão em outras estruturas dentro do próprio shaft e isso favorece aumento da produtividade. Quando você vai em rampa, por exemplo, você tem tráfego, você tem equipamentos passando, pessoas, e isso termina gerando menor tempo, fora que um caminhão, por exemplo, ele é bem lento, né? O caminhão carregado ele sobe bem devagar. E aqui no shaft você só tem a movimentação direto dos guinchos, isso dá uma produtividade muito maior. Tá? Quanto ao custo operacional, esse é menor no poço vertical. Tá? Você montou ele lá. Muito dificilmente você vai fazer alguma outra relação, o seu custo vai ser do próprio shaft. Tá? Mas se você tiver que fazer manutenção, ele se torna mais caro. Tá? Contudo, as despesas suplementares nas travessas estabelecidas podem extrapolar as economias diretas, por exemplo, você fazer essas galerias maiores do shaft. Tá? Eu tenho o shaft aqui, eu tenho outras galerias. A manutenção dessas galerias podem aumentar as despesas diretas do shaft, mas aí você tem que analisar o que é melhor para você naquele momento. Tá? A manutenção do poço trata-se de um item que poderá afetar o custo operacional, sendo menor no poço vertical e maior no inclinado. O poço inclinado está sofrendo muito mais perturbação,
Tá passando pessoa, tá passando equipamento, está sofrendo desmonte para aumentar a profundidade, isso tudo se torna muito mais complexo. Tá? Então aí ele tende a ter um custo operacional maior. Com relação à profundidade quanto ao comprimento, podem agravar muitos fatores mencionados, como poços inclinados. Podem pôr tambores de guincho demasiadamente grandes para ir mais longos, ou seja, quando tem guincho em um plano inclinado, ele tende a ser muito maior, precisa de mais cabo de aço, isso tudo é bem ruim. Tá? No que se refere aos prazos de operação, são preponderantes na eficácia, na eficiência do acesso quanto ao bom desempenho da produção. Por exemplo, quando eu tenho um prolongamento de um plano inclinado, é bem mais simples eu estar fazendo do que num shaft vertical, isso a gente já mencionou, né? O poço, um shaft vertical é muito mais difícil, muito mais complexo, o ideal é que a gente faça outro. E com relação a um plano inclinado ou uma rampa, eu posso ir aprofundando, isso me deixa muito mais flexível a minha operação, isso favorece bastante. Tá? Então eu até coloquei isso aqui para que a gente não faça essa ampliação, faça outro, mas aí vai depender de cada um, né? A grande extensão das travessas impõe mais tempo para que o poço vertical possa atender a determinado nível de lavra, a não ser que você faça ele bem próximo, que também pode acontecer. E nessas condições o desenvolvimento terá de ser antecipado para que você possa garantir a sua produtividade ideal. E aqui, pessoal, é basicamente como a gente viu na outra aula que eu vou fazer com vocês agora. Você vai vendo e você vai pausando e vai respondendo cada um e você vê se sua resposta também te bate com a minha. Tá? Com relação ao custo de execução num shaft, num poço, eu sempre vou estar tratando do vertical e do inclinado. Tá? Num custo de execução, num vertical ele tende a ser maior, tá? Do que no inclinado. Aí agora você pausa, responde e ouve minha resposta. Ele tende a ser maior no vertical, porque você tem toda aquela questão de estabilidade muito maior, porque a tendência do furo é fechar, então isso a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? Nessas relações. E quando no inclinado, eu tenho um custo de execução menor, porque eu faço os desmontes mais simples, eu consigo retirar o material de dentro de uma forma mais fácil do que num poço vertical, que eu tenho que fazer içamento e tal, tudo dentro de um único poço, então fica muito mais difícil as operações. A capacidade específica no poço vertical ela tende a ser maior, porque ele consegue produzir muito mais do que no poço inclinado. Opa, não deixei tempo para vocês responderem isso. A instalação ela tende a ser menor num poço vertical do que num poço inclinado. Agora você para e responde aí. Isso porque a instalação aqui se trata de menor distância, né? Então fica bem mais fácil, bem mais simples de eu estar colocando. Um custo operacional com relação ao vertical ele é menor do que ao inclinado. E aí paro de novo, espero você responder. Você vai dar pausa no vídeo e você vai me responder isso aí. O custo operacional ele é menor no vertical, porque eu não preciso fazer tanta estabilização, porque eu já fiz tudo naquele custo de execução inicial, então já ficou muito mais simples. Eu tenho menor tamanho, então eu tenho menos perda, eu tenho menos problemas ali, né? O guincho não sofre tanto problema, não tem caminhão passando, por exemplo, para atrapalhar a minha via, né? Que vai acontecer no plano inclinado, então isso tudo é menor. A manutenção ela tende a ser menor num plano vertical, num poço vertical, do que no inclinado. Pausa de novo. Tá? Isso porque num shaft vertical ele já está todo montadinho, eu não tenho tanta perturbação nele, tá? Diferentemente no inclinado, que ele está sempre sendo perturbado. A profundidade ele tende a ser menor no vertical do que no inclinado, e isso aqui ele é até polêmico. Então pausa e responde aí, vamos ver se a gente bate as nossas respostas. Alguém vai me falar, Gleicon, mas um shaft ele pode ser profundo demais. Pode, claro que pode. No entanto, quando você constrói ele, você não consegue aprofundar. Por isso que ele tende a ser menor do que no inclinado, que ele tende a ser ilimitado. Você vai até onde você conseguir. Tá? Um prazo de operação ele tende a ser menor no shaft vertical
do que num shaft inclinado, num poço inclinado? Isso por quê? Espero que você responda e depois eu respondo. Isso porque no shaft eu faço ele todo de uma vez. Num poço inclinado, eu vou fazendo ele por etapas, então eu demoro muito mais tempo para fazer. Tá bom? Então aí a gente finaliza essa tabela de comparação entre esses dois tipos de trabalho. O acesso por poço vertical por poço inclinado é possível escolher unicamente um ou outro, mas também há casos que a gente conjuga esses tipos de operação, né? Eu já falei para vocês, tem muito. Você tem um shaft, você tem um poço, você tem um rise, por exemplo. Isso já acontece bastante, tá? De você fazê-los conjugados. E a gente deve considerar a profundidade a atingir, mergulho da jazida, extração diária do minério, necessidade de materiais e pessoal, prazo disponível, natureza do terreno, disponibilidade financeira, recursos técnicos, prospectiva da mina, ocorrência de água, equipamentos, por exemplo. Em alguns casos eu já vi pessoas fazendo o seguinte: eu tenho meu shaft aqui, não dá mais para aprofundar. Então o que eu faço? Uma outra abertura aqui, né, uma galeria, e daqui eu faço uma rampa para baixo. Isso eu já vi acontecer em alguns lugares. Qualquer desses fatores poderá ser primordial ou mesmo excludente em casos particulares, para que eu possa fazer um ou outro. Tá? Como eu falei para vocês, por exemplo, um shaft eu tenho que usá-lo todo de uma vez, então a disponibilidade financeira aqui pode ser um problema. Tá? Recurso técnico, eu não tenho nesse momento pessoas especialistas em shafts, então eu não vou fazer um shaft, né? Não vou me meter a besta de fazer algo que eu nunca fiz. Então a gente tem que tomar cuidado com essas relações também. Tá? As indicações para a abertura de um poço vertical, ele geralmente é indicado para poço de grande profundidade, com corpos verticais de forte mergulho, corpos com mergulho inferior a 6 graus, com declividade de até 10%, com grande capeamento. Tá? Um poço inclinado, geralmente para corpos aflorantes com mergulho de até 50%, em alguns casos chegando a 70%. Tá? Distante do corpo na faixa de 5 a 15 metros. E aí você pode utilizar, por exemplo, caçambas, nesses casos, caçambas com retransportadores, para esses casos específicos, né? 20 graus para caçambas, 16 ou 18 graus para correias transportadoras, tá? E quando você tem até 12 graus para uso de caminhões, aí ele passa a ser uma rampa e não um plano inclinado. Tá? Então, os tipos de acesso a minas subterrâneas, a gente tem que os acessos podem ser através de poços verticais inclinados e túneis. Tá? E aí a gente sabe que nesses tipos são desenvolvidos de maiores seções para ingresso e regresso de equipamentos, uma maior simetria possível, e a gente já falou sobre isso algumas vezes, sempre possível manter tudo muito regular, e alocações diversas diferentes das pesquisas de explotação, distinguindo-se daquelas mais pela finalidade do que pela natureza. Tá? Geralmente as áreas de pesquisa elas tendem a ser um pouquinho menores, favorecendo a atividade de pesquisa, né? Então aqui, pessoal, olha o tamanho dessa galeria aqui, dessa abertura, e olha o tamanho do equipamento. Imagina toda vez que o equipamento for passar, você precisar ali de um flanelinha, né? Para ficar, vem para lá, para cá, não sei o que, né? É bem complexo isso aí. Então não é a melhor opção que a gente tem nesse caso específico, né? Quando eu tenho terrenos planos ou pouco acidentados, o ideal é que eu tenha um poço vertical fora do corpo. Tá? Então isso é bem importante a gente tá relembrando. Vocês já viram isso na aula anterior, tá? Para que a gente possa aqui ter mais condições de estar trabalhando, né? Fora do corpo aqui, você acessando, bem mais fácil de você estar trabalhando e garantindo até a sua estabilidade, né? Então aqui, ó, a gente tem as shaft stations aqui, né? Estação do shaft. Tá? Para garantir que isso tudo esteja acontecendo de uma forma bem tranquila. Olha aqui, ó, passando até por dentro do corpo, tá? E aqui a gente garantindo corpos inclinados aqui. Então favorece a nossa relação quando a gente tem terrenos planos ou pouco acidentados. Quando a gente já começa a ter corpos inclinados, aí o ideal é que a gente já, né, possa ter poços passando aqui fora também, tá? Na capa ou na lapa, dependendo da resistência de cada um deles, e aí a gente vê
a questão da estabilidade para fazer isso, né? Classificação geomecânica boa da encaixante a gente pode fazer fora, com encaixante ruim a gente faz passando por dentro aqui. Tá? Poço vertical, poço inclinado na capa, na lapa, no corpo. O poço inclinado geralmente na lapa, na capa, no corpo, e geralmente o túnel na cabeceira através da utilização de travessas. E assim a gente chega ao último conteúdo desse primeiro módulo da nossa disciplina, onde a gente falou de desenvolvimento de mina, a gente falou dos critérios de decisão entre lavra a céu aberto e lavra subterrânea. A gente falou sobre classificação geomecânica, e isso tudo vai servir como base para que a gente possa adentrar na questão dos métodos de lavra subterrânea propriamente dito. Beleza, pessoal? Nas próximas aulas nós vamos começar a falar sobre essas questões. O pessoal, não se esqueçam que vocês têm atividades para entregar na próxima semana, beleza? Não esqueça, se tem que pesquisar minas subterrâneas para fazer uma apresentaçãozinha, ok? Valeu, pessoal, não esqueçam de pesquisar sobre o problema do caixeiro viajante, que é o que a gente tem como atividade para a semana, ok? Valeu, até a próxima, tchau, tchau.